Graça e paz, irmãos. Bom dia, vamos nos colocar em pé. 16ª mensagem da série Só o Senhor é Deus. Vamos cantar o hino 14 do cantor cristão, O Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai, e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quem tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em todo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, e entre trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si chorou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, viviado em seu amor, e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus Cristo, agradecido ao Senhor por ter sido cuidado, amparado e sustentado por Ti, perdoado por Ti. Estamos mais um domingo na presença do Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, para estarmos estudando a palavra do Senhor e dando testemunho de que só o Senhor é Deus. Louvado seja o Teu nome, muito obrigado por tudo, porque nós temos um Deus que é fiel, bondoso, de amor e de misericórdia e de compaixão. Deus, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome em todas as nações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Hino número 26 do cantor cristão, Rei Excelso. Cantai que o Salvador chegou, acolhe a terra, o Rei, leais das ações, alegres só, contentes vos rendei, assim contentes vos rendei. Ao mundo gozo proclamai, o reino de Jesus, o terra e mar, e céus também, ai, a resplendente luz, a grande resplendente luz. Pecados, dores, morte, já vencidos eles são. A paz de Jesus concederá em régia profusão
rede a profusão, ó se rede a profusão. Verdade e amor são sua lei, os povos acharão que é justo e bom, este é o seu rei, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Os irmãos podem se assentar. Estudando a palavra do Senhor, e nesta série de mensagens, Só o Senhor é Deus, Deus tem nos honrado de uma forma muito preciosa e nos ensinado por intermédio da sua palavra acerca de quem Ele é. E aí nós já, por 15 outras vezes, estivemos vendo acerca do seu senhorio, do seu poder, da sua santidade, do seu domínio, do seu amor imenso, e que muito tem nos abençoado e nos feito conhecermos mais a Deus, e conhecendo a Deus, temermos mais a Ele, adorá-lo de forma melhor, com uma compreensão maior. E como Ele é santo, 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 nós podemos ver que para nos relacionarmos com Ele, nós precisamos nos santificar nele. Então, amados de Jesus Cristo, esta mensagem, nós embasamos ela em Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, quando o povo está ali às margens anterior da terra que Deus prometeu, um conselho de Deus, porque teria contato com novos povos, e estes povos estão sendo tirados desta terra, porque ao invés de adorar o Criador dos céus e da terra, criaram para si outros deuses, e agora, nessa entrada para domínio, é que esses despojos e costumes desses povos que ali estavam e que estão sendo tirados até da vida propriamente dita, para que não incorresse o seu povo, a quem tirou com mão de ferro do Egito, e que por causa do pecado e da incredulidade deste povo, aqueles que transgrediram contra Deus já ficaram todos para trás, já morreram e pereceram no deserto, e agora está ali às portas da terra prometida, aqueles de 20 anos para baixo, na época em que a sentença de Deus chegou, para que eles atentassem para o fato de que não poderiam transgredir contra aqueles que lhes concedera a liberdade, a vida abundante, que lhes sustentaram sobre o deserto. E aquelas pessoas estão lá com as roupas envelhecidas com o tempo, mas não envelhecidas na sua matéria. As suas vestes não se envelheceram, os seus sapatos não, as suas sandálias não se envelheceram, mas que por lá Deus está falando para que eles não perdessem esta consciência de que quem os livrou, quem que os introduziu naquela terra, quem presenteia, quem galardoa é Deus. Então o Senhor está dizendo aqui, a ti te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus e nem um outro há. É o que está sendo escrito na palavra de Deus. Então, aqui na mensagem 16ª da série Só o Senhor é Deus,
o nosso tema da mensagem é: Deus é o único e absoluto soberano sobre céus, terra e mar. É o Deus Criador supremo de todas as coisas e que deve ser adorado e que deve ser temido e que deve ser exaltado e glorificado por reconhecimento. É um Deus invisível, mas real e que existe. Então, amados de Jesus Cristo, nós precisamos ver sobre Deus para melhorarmos o nosso comportamento. E esse comportamento, irmãos, que nós devemos ter, dá para se dividir e subdividir em muitos pontos, mas destacaremos 3. Intelectualmente, nós precisamos conhecer a Deus de uma forma consciente. E nós precisamos, nesta consciência que também é dotada das emoções, e em segundo lugar, a gente vai estar tratando acerca das emoções, da psique, para que nós não só creiamos de conhecimento intelectual, mas que a gente possa, conhecendo, sentir. Para que depois de conhecer e sentir como é, de fato, praticarmos. Então eu preciso ter informação, ter a minha mente sã, para concatenar as minhas ideias, para que eu possa sentir, não crer só de cabeça, mas de coração e de alma, para que eu possa praticar e, na minha prática, reconhecer, servir e adorar. Então, amados de Jesus Cristo, a questão do conhecimento, que é intelectual e faz parte do saber, está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Se não souberam antes, se não atentaram antes quem era aquele que os livrou de 430 anos de escravidão, que os guiou por 40 anos no deserto, o tempo do conhecimento intelectual daquelas pessoas era naquele ponto que Deus está lhes falando. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nem um outro há. Deus não está reivindicando exclusividade por alguma coisa que ele não é. Ele não quer impor ao homem nenhum temor e tremor para reconhecimento, para adoração e serviço, se de fato ele não fosse. Então, com toda a autoridade, santidade, domínio e poder, Deus, de uma forma humilde e mansa, está dizendo às pessoas, não no ontem, não no amanhã, mas no hoje e no agora. Que você possa, em o nome de Jesus Cristo, através deste culto, nesta mensagem, hoje, e a palavra de Deus ela é categórica quando diz a importância do hoje na nossa vida. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então,
Abra o seu coração, porque Deus quer que você, nesta hora, neste momento, neste culto, creia que só o Senhor é Deus. Que Ele é o Criador supremo de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Que é santo, que é perfeito, que é amoroso, que é bondoso, que é misericordioso, que concede ao homem a vida e dá ao homem, por intermédio da fé em Deus, Salvador, vida eterna. Então, no viver, aprendendo como adorar, servir, honrar, glorificar, bendizer o santo nome de Deus, porque no hoje, crendo, amanhãs acontecerão por toda a eternidade nas nossas vidas, pelo simples fato de, pelo intelecto, descobrirmos, por intermédio da fé, que só o Senhor é o Criador supremo de todas as coisas. E que Ele é único. Então, amados de Jesus Cristo, quando eu reconhecer e ter plena convicção mental que Ele é o único Deus, eu compreenderei que através das Escrituras, para não se desviar com falsos discursos. Quando o Senhor diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, é de que o aprendizado me trará benefícios interpretativos pelo intelecto, para discernir o que é de Deus e o que não há, e o que não é de Deus. Ter discernimento do Espírito Santo em ouvir, que é algo importantíssimo e indispensável na nossa vida, porque a fé vem pelo ouvir, mas o conhecimento vem pelo conhecimento da palavra, no estudo pessoal e coletivo, na palavra, sem um livro adicional da minha seita ou da minha denominação, que alguns que interpretam de diversas formas me orientam, porque a luz de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, vai me guiar para, na palavra, crer, aprender com o meu entendimento. É por isso que Jesus Cristo disse: examinai, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, está escrito. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é útil para o ensino, para a repreensão, que as pessoas não gostam de ser repreendidas por ninguém, gostam de ser bajuladas, gostam de ser envolvidas por falsos discursos, dando a ela uma condição que ela não tem, e dizendo a elas para que não se desviem dos ensinos falsos, porque aqueles que assim o fazem com a preocupação, ou fazem com um objetivo de ajuntar pessoas, porque o Deus dele é o seu próprio ventre, para se locupletrar das pessoas e lucrar em cima delas,
e discursam para elas só aquilo que elas querem ouvir, massageando o ego. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós vemos em 2 Timóteo 3,16 e 17, é para repreender, é para corrigir, para a educação na justiça de Deus. 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Qual é a boa obra? É a obra do Evangelho. Na palavra do Evangelho. Na luz do Evangelho. Porque sem a Bíblia, você pode rodar quantas igrejas você quiser para buscar a palavra. E você vai encontrar um monte de gente falando um monte de coisa que, segundo a palavra, é o outro evangelho. E que ainda que fosse um anjo do céu que descesse do céu e pregasse um outro evangelho, seria maldição. A palavra trata isso como anátema. E há os anátemas aí, os malditos, que se transvestem-se de mestres para conduzir as pessoas ao inferno. Então, amados de Jesus Cristo, nós devemos compreender através das Escrituras para que ninguém nos engane, assim como os bereanos que estudavam a palavra de Deus. Não se conforte no fato de vir à igreja para ser alimentado pelo pregador sem o exame das Escrituras. Até para correção, olha, o senhor disse isso, isso e isso, mas aqui está escrito isso. Conheça a palavra, estudando ela, porque não estudando e não conhecendo, erramos. E o Senhor Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amados de Jesus Cristo, nós devemos vigiar. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo tenebroso. Quem está à nossa volta, e até mesmo dentro da nossa família, muitos dos quais não creem em Deus e que vivem na prática e nos costumes mundanos, mas que convivem conosco. Então nós precisamos vigiar para não se enveredar nas práticas mundanas. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2, 8. Cuidado, como nós estamos falando do intelecto, como nós estamos falando do saber, esse cuidado é alguma coisa que nós devemos ter. Por quê? Esse cuidado preserva a nossa integridade espiritual. Preserva a nossa vida física. Preserva a nossa saúde em todos os aspectos. E este cuidado não nos deixa cair. Não nos deixa sair da presença. Não nos deixa perder a bênção de ter Deus nas nossas vidas. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos viver nas práticas mundanas. E nós não podemos viver em Deus, para Deus e para o louvor da sua glória. Cuidado para que ninguém de vós venha enveredar na sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a
tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amados de Jesus Cristo, nós devemos pautar a nossa vida e a nossa fé nos ensinos do Messias, que está contido na palavra, que é testemunha. Então, vida abundante não é por vãs filosofias, coisas do homem, coisas da carne, mas a gente tem que buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Colossenses, capítulo 3, de 2 a 5. Colossenses 3, de 2 a 5. Amados, nós não podemos viver aqui lá na terra com a cabeça lá no céu. Sim, nós vamos estar com a cabeça no nosso corpo, ligada ao nosso pescoço, que nos liga ao tronco e a todos os outros membros, mas nós não podemos tirar os nossos pensamentos de Deus e dos céus, porque a promessa vem do alto, e é do alto que esperamos o Senhor. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Quando que, na realidade, nós mais nos preocupamos com as coisas desta vida, com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir. Não, nós sabemos que nós temos o pão nosso de cada dia, temos o suficiente para vivermos uma vida abundante em Cristo. Então a gente se preocupa muito com o dia de amanhã, mas nós nos esquecemos da eternidade por estarmos focados só nas coisas desse tempo presente e desta vida. Amados, a gente deve ter esse pensamento diário em Deus, que é eterno, que é santo e que está nos céus e que nos prometeu uma vida eterna. Então nós temos que estarmos nele. Por quê? Lembra de que você nasceu, mas para você nascer, você teve que morrer, porque se um grão de trigo não morrer, ele não pode nascer. Então nós morremos para o mundo, e é o que simboliza o batismo por imersão, a morte e a ressurreição. Morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, em Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. E a manifestação de Cristo em nós é no conhecimento de Cristo. Porque Cristo se manifesta por intermédio de nós, da sua santa palavra, para que, quando nós falamos daquilo que temos visto e ouvido por termos crido, quando estamos falamos a palavra de Deus, como se Cristo falasse por intermédio de nós. Sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não deixe ela se aflorar. Traga ela no cabresto. Você vai estar vigiando. Você vai estar atento, porque você é um ser inteligente e que agora conhece, que agora sabe, e agora você sabe da forma como você deve se comportar, como você deve proceder, como você deve ter domínio próprio. Então, você deve estar atento acerca da prostituição, não só da carne, mas a prostituição na palavra, que é prostituição também, na impureza, guardando a sua língua, guardando a sua boca, não assistindo filmes pornográficos, músicas que não edificam. Então,
aí a paixão, a lascívia, o desejo maligno e a avareza. Ó, amados de Jesus Cristo, eu tenho conhecido muitos crentes que são avaros, que fazem tudo por dinheiro, e de que o dinheiro que eles amam, que o dinheiro, o Deus dele é o dinheiro. Eu tinha um irmão que me disse que o Deus dele era o dinheiro. Pegava muito dinheiro e disse, isso aqui é meu Deus. E tem crentes na igreja que amam o dinheiro. Tem dinheiro para tudo, menos dinheiro para ser fiel a Deus, para que possamos chegar muito mais longe de onde estamos alcançando. As pessoas retêm o seu dinheiro, mas querem que Deus não lhes feche a mão para abençoá-los na sua prosperidade. O devorador corrói a vossa finança, corrói a vossa paz e lhe impede de estar com Deus. Amados de Jesus Cristo, a avareza é idolatria. Lá em 22:15 de Apocalipse, diz, ficarão de fora os idólatras. Irmão, você que está aqui, você que está me ouvindo aí, converta o seu bolso, converta as suas finanças, deixa de ser ladrão, porque você não vai usar o dinheiro que não é seu. Em vez de você ir para frente, você vai para trás. Em todos os sentidos. Amados de Jesus Cristo, este plano intelectual do saber, que tem essas três maneiras na convicção mental, na compreensão das Escrituras e na vigilância para não enveredar por caminhos que não deve andar. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, o saber é um conhecimento factual e uma percepção clara. Em Isaías 45:5 diz, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então você tem que conhecer, você tem que ter convicção e exclusividade divina. Então, nesse saber, nesse conhecimento factual e percepção clara, você deve raciocinar, que é usando a mente transformada para refletir e considerar seriamente essa questão. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o seu pensamento. O que está ocupando a sua mente diariamente?
Aqui dá para colocar aquele louvor. Se eu vou viver amanhã, que devo hoje fazer? Se eu vou viver amanhã, Deus hoje em mim vai viver. O desafio: tomarei por montanhas, pelo mar eu seguirei. Se eu vou viver amanhã, Deus hoje em mim vai viver. Então, amados de Jesus Cristo, o conhecimento factual, o raciocínio, usando a mente transformada para ponderarmos e fazermos um exame lógico. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. É análise. É botar à prova. É dar a você uma condição racional de discernimento para julgar retamente o que é bom e deixar aquilo que é ruim para trás e apegar-se ao bem. Porque Deus é o Deus do bem. As coisas de Deus são excelentes. Elevam. Então, eu tenho que ter discernimento e saber o que é bom e o que é ruim, para que não seja visto por Deus como aqueles dos quais Cristo pediu que Deus os perdoasse. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem discernir entre aquilo que é certo e entre aquilo que é errado. Mas ao crente é dado pelo Espírito o dom de discernimento para julgar aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então a palavra está falando para que a gente raciocine, para que a gente use a nossa mente transformada, como está lá em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos cultos, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse presente mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós que temos a mente transformada por Cristo, sabemos julgar o que é bom e o que é mal. Dá para entender? Então, diante disso, deduzimos com a mente transformada a soberania de Deus através dos seus feitos na história e na criação. Salmos, Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz menção a outro dia. Então nós temos mente transformadas. Cristo, pela palavra, fez em nós maravilhas. E nós podemos, através da palavra, inspirada pelo Espírito Santo, vivermos uma vida abençoada. Então, eu deduzo a soberania de Deus através do universo, dos céus, como lhes falei no Salmos 19:1, Isaías, capítulo 40, 26. Levantai ao alto e vede quem criou estas coisas. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Amados do Senhor, então pela palavra eu deduzo. Olha só o que Jó viu
e falou. Jó, capítulo 12, de 7 a 9. Ele entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso. Mas a pergunta agora às alimarias, uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabe a mão do Senhor fez isso? Até a terra, até a criação de Deus, pode falar. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor o fez. Até as alimarias creem, mas tem loucos que dizem não há Deus. No plano emocional, primeiro mandamento para a saúde emocional. O amados de Jesus Cristo, nós convivemos com pessoas. E as pessoas andam amortecidas mentalmente por psicotrópicos, ansiolíticos, medicamentos fortíssimos para a mente. Mas quando você tem Jesus, além de ter alma sã, corpo são, você tem a mente sã. Então, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Olha você que costuma guardar dinheiro aí. Você está guardando coisa errada. Você tem que ser prudente. Mas tem coisa melhor para se guardar do que dinheiro. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Escondi a tua palavra no meu coração. Tem tanta porcaria que você guarda, tantos pendulicários que você guarda, mas o que se deve guardar, você não valora. Você não dá importância. E é isso que tem o valor. Então, amados de Jesus Cristo, coração no hebraico significa o centro das emoções e dos sentimentos. Então, nesse segundo plano, que é o plano emocional, você alcança alívio da ansiedade e do medo. Filipenses, capítulo 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus é o remédio. Jesus é aquele que supre todas as suas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Deixa Deus guardar a sua mente. O anjo do Senhor se acampa. Então, amados de Jesus Cristo, está guardando coisas que não têm valor. 2 Timóteo 1, 7. Você que tem medo de tudo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Salmos 94, 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma.
na multidão dos meus pensamentos diante de mim. Amados de Jesus Cristo, pensamentos divididos, batalhas internas, elas precisam da intervenção de Deus pela palavra, trazendo consolo em o nosso espírito. Nós devemos ter as emoções cuidadas por Jesus. Então Jesus, ele tira de nós a ansiedade, ele tira de nós a enfermidade da mente e nos dá imediatamente alívio, restaura a nossa força, acalma o nosso coração e devolve a nossa alegria. E uma das alegrias do crente é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, de todas estas coisas intelectuais e emocionais para a prática, o nosso dia a dia, em um dia de cada vez dado por Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então você que vem à igreja só para escutar e não estuda a palavra durante a semana, olha, 40 minutos de palavra com todo o poder de Deus. Se você não crê, se você não confia, se você não estuda a palavra, com tudo aquilo que você vive, no meio onde você vive, é muito pouco. Então você deve estar estudando. Não só para falar aos outros, aos principiantes de professores de EBD. Não estude só a lição para falar aos outros aquilo que nem você mesmo crê. Você é só um papagaio. Então você deve ter a prática de estudar a Bíblia e de orar. Crendo, praticando. Porque papagaio também fala. Então, amados de Jesus Cristo, o estilo de vida, que é a conduta diária, a palavra nos ensina como vivermos. Nós temos que ter uma ruptura com os velhos hábitos. Efésios, capítulo 4, 22 e 24. Efésios, capítulo 4, 22 e 24, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano. A carne é fraca. Então, se você confiar na sua carne, você está perdido. Mas você pode se revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tua palavra é a verdade. Despoje do velho homem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Como é santo aquele que vos chamou, assim sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Lá em Mateus capítulo 5,
16. Ó, você tem uma luz aí. E essa luz não é para ficar apagada. Essa luz do saber, pela palavra, acende. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ô, amados, controle da palavra, domínio da língua. A boca da gente, ela deve sair coisas agradáveis de Deus para, ainda que seja correção para a transformação da vida dos outros. Tiago 1,26. Crentes que têm a boca de latrina. Se alguém supõe ser religioso, refreia a língua antes, enganando o próprio coração. Ou a sua religião é vã. Que as palavras da minha boca sejam meditação para o meu coração. Guarda a língua dentro da boca. Ontem fui chamado para fazer uma oração por alguém que estava com dor e me disse: Sérgio, vem pôr a mão na minha cabeça. Ora por mim aqui, Sérgio. E aí soltou um palavrão. Falei: fique com dor aí. Minha mãe, não é isso? Gente, não se pode ter água doce com água amarga. Não se pode sair de uma fonte duas vertentes. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Então, amados de Jesus Cristo, nesse controle da palavra, nesse domínio da língua, nós precisamos ver Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Ó, ergam a cabeça agora. Leiam comigo em voz alta. Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação sua e do outro, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos repetir? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim, transmita a graça aos que ouvem. Daqui para trás não tem jeito mais, a não ser o seu arrependimento. Dá para pegar a sua boca passada, joga fora no lixo. E agora, aqui, que as palavras que eu vou proferir daqui para frente, eu possa vigiar na minha boca. Se edifica, eu falo. Se não, eu fico quieto. Domínio próprio. Ô, crente boca porca, você vai prestar conta de cada palavra frívola que sai da sua boca. Dá para entender? Isso não sou eu que estou falando, é a palavra. Amados de Jesus Cristo, nós vimos essas três questões, que é o saber, que é a emoção e é a prática. Se um desses três pontos falhar na vida cristã, a alma fica manca, a vida fica manca, a gente fica coxo. Então, muita teoria. Você que é aspirante a professor e professora
de EBD, tanto de criança quanto de jovens e adultos. Muita teoria sem prática é hipocrisia. Falaram que não vive é hipocrisia. Então você tem que ser, você tem que atentar. Ah, mas então você não tem pecado? Temos pecado. Mas a gente tem inteligência, tem discernimento e se policia. Muita emoção sem intelecto vira fanatismo. São os cuidados que a gente tem que ter. Muita emoção sem inteligência vira fanatismo. Muita prática sem coração gera religiosidade vazia. No inferno está cheio de papagaios, está cheia de fanáticos e está cheia de religiosos. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, essa é a compreensão plena de que Deus é o único e absoluto soberano sobre céus, terra e mar. Vamos orar? Pai Santo, o Senhor está nos ensinando por intermédio da sua palavra a sermos crentes inteligentes, com as nossas emoções sadias, para que a nossa prática não venha denunciar que nem somos inteligentes e que nem temos equilíbrio. Para que as pessoas elas vejam nosso defeito e não as nossas virtudes em Cristo. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde. Se puder e quiser ver o pastor fazendo apelo nessa igreja, traga visitante, porque ficar todo o culto aqui falando para os irmãos da igreja virem, se consagrarem, mas sem efeito nenhum. Quer ver o pastor fazer apelo? Traga incrédulo para a igreja, tá? E é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não fazemos apelo para fazer prosélitos. Nós fazemos apelo para que vidas se convertam a Cristo e sejam servos de Deus. Tá joia? Deus abençoe. Um bom almoço.